Fala galera, Guilherme Lopes do DP Alta Performance na área. E como prometido, né, eu fiz esses dias um vídeo rápido, coloquei aí nas redes sociais, já deu uma polêmica, né, porque algumas pessoas gostam de, né, levar as coisas aos extremos, né, sem ver o outro lado das coisas. Tudo tem dois ou mais lados. Mas, conforme o prometido, eu estou fazendo este vídeo falando sobre o imposto de renda retido na fonte, né? Trazendo informações reais, concretas e, de certa forma, ensinando, demonstrando para você de que forma que ocorre esse imposto, né? Que é o imposto da pessoa física e que está gerando polêmica, aí está sendo politizado essa questão. Não estou defendendo nenhum dos dois lados, porque eu não concordo com nenhum dos dois, politicamente falando, mas a verdade tem que ser dita, né? E a grande verdade é que a maioria das pessoas no Brasil não tem a mínima ideia, elas pegam o contra-cheque, pegam lá o seu recibo de pagamento, né? Principalmente o pessoal que é assalariado no setor privado, né? Isso vale para o setor público também, mas principalmente o setor privado, que é a grande maioria. A pessoa pega o contra-cheque, olha lá, né? Tem o salário, hora extra, comissão, adicional noturno, né? E tem alguns itens de desconto, como o INSS, que é obrigatório para todos, mas não é o assunto de hoje. E a questão do imposto de renda retido na fonte para alguma categoria de pessoa. Não são todas as pessoas que sofrem a retenção do imposto de renda. O nome é IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Por quê? Porque a lei determina que quando uma pessoa física presta serviço para uma pessoa jurídica, ou seja, quando uma pessoa física, eu, por exemplo, né, qualquer pessoa é uma pessoa física, ela presta serviço para uma empresa, seja ela empregado, autônomo ou próprio sócio, essa empresa tem que reter na fonte, o que significa ela vai reter o imposto daquela pessoa, né? Qual o sentido disso? Em vez do governo ter que fiscalizar milhões de trabalhadores para ver se aquele trabalhador está pagando o imposto, ele transfere essa obrigação para as empresas, onde é muito mais fácil o governo fiscalizar X empresas, alguns milhares de empresas, do que milhões de trabalhadores. Então, o governo transferiu a responsabilidade do pagamento do imposto para a empresa. Então, por exemplo, o João, né, tem 2.000 de salário, a empresa vai descontar o INSS daquele salário, se for o caso, vai descontar o imposto de renda daquele salário e vai repassar para o governo. E o João vai receber os 2.000 menos os devidos descontos. Então, é dessa forma que funciona no Brasil. O imposto é retido na fonte. E o que é importante nós sabermos, né? Devido ao que tem sido falado, é que existe uma tabela. Como que esse imposto é calculado? Ele é calculado com base numa tabela que é fornecida pelo próprio governo. E nessa tabela, que é chamada de tabela progressiva do imposto de renda, existem faixas. A primeira faixa é isenta e as demais faixas, cada faixa tem o seu percentual. O que isso significa? Quanto maior o valor do salário, quanto mais a pessoa ganha, maior vai ser o valor do desconto. Esse é o princípio da tabela progressiva. Quem ganha mais acaba pagando mais, né? Qual a questão, né? O que tem acontecido? Que o pessoal está falando agora em 2023 que quem ganha um salário e meio vai ter que reter o imposto de renda. Depende, nem sempre, porque eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o cálculo. Nem sempre, né? Depende de outras variáveis. Por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.950, tá? Que é mais ou menos aproximadamente um salário e meio. Mas ela tem 3 filhos, por exemplo, menores de idade. Esses 3 filhos
fazem dedução do valor do imposto de renda e lá no fim ela não vai ter nada para pagar de imposto de renda. Então, depende de caso a caso. Daqui um pouco a pessoa recebe R$ 2.000, mas tem uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia também deduz dessa base. Mas o que importa para nós sabermos é o quê? Que essa tabela, ela está defasada desde o ano de 2015. Então, desde o último governo da Dilma, que ela mesma não atualizou a tabela no ano seguinte, desde 2015 que está sendo utilizada a tabela antiga. Desde 2015 que essa tabela não é atualizada. Essa tabela passou pelo final do governo Dilma, passou pelo governo do Temer, passou pelo governo do Bolsonaro e agora chegou no governo do Lula, onde ela não foi atualizada. E provavelmente não vai ser atualizada, por quê? Porque são bilhões em renúncia fiscal que o governo vai perder. O governo vai deixar de arrecadar, atualizando a tabela, alguns bilhões de reais. E como os ministros da Fazenda, seja ele o Paulo Guedes ou o próprio Haddad, vai falar, não tem espaço fiscal para isso. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Por quê? Porque não tem grana para pagar tudo. Então, quem acaba pagando é o que ganha menos, que acaba, de certa forma, sendo prejudicado por causa da falta de atualização da tabela. Então, é um absurdo de fato que a tabela não seja atualizada, mas isso é um problema que vem se estendendo desde 2015 e diversos governos passaram por esse problema e nenhum resolveu. E provavelmente, por mais que o presidente atual Lula tem dito que quer isentar até 5 mil, ele não vai ter espaço fiscal para isso. Muito dificilmente que vai conseguir, porque isso vai abrir um rombo nos cofres do governo e automaticamente dificilmente isso vai passar. Então, só para contextualizar você de como funciona a coisa, tá? Então, a tabela, existe uma tabela de cálculo, essa tabela não é atualizada desde 2015, diversos governos passaram e não fizeram atualização por causa de questão financeira, porque o governo vai perder a arrecadação, essa questão, independente do governo, do partido, seja o que for, vai faltar grana, entendeu? Então, a gente... Não vamos entrar na discussão daqui se é usado de forma certa ou de forma errada. O fato é que a atualização da tabela vai ocasionar uma diminuição na arrecadação, pelo menos no primeiro momento do governo. E isso acaba prejudicando as finanças do Estado e o governo, e ninguém quer abraçar essa bronca. A verdade é essa, porque de algum lugar vai ter que sair essa grana. Então agora eu vou dar continuidade no vídeo mostrando como é que funciona o cálculo. E vou mostrar para você que quem ganha um salário e meio não vai pagar imposto de renda retido na fonte, né? Quem ganha um pouco mais de um salário e meio, dependendo do valor que ele receber e dependendo das condições dele, né? Se tem dependente, se não tem dependente, dependendo da quantidade de dependente, ele poderá ou não pagar imposto de renda. Então, pessoal, como eu disse, né, existe uma tabela do imposto de renda, que está aqui, coloquei na tela, tá? Peguei num site qualquer, você pode colocar ali, tabela imposto de renda, né, e ele vai te dar essa tabela aqui, que é a tabela que está desde 2015, né? Ali, ó, medida provisória 670 de 2015, né, lei 13.149 de 2015, né? Então, tá desde 2015 essa tabela valendo e tá valendo ainda. O novo governo, Bolsonaro não alterou, ninguém alterou, e o novo governo Lula também não alterou e provavelmente não vai alterar. Você pode ver aqui que nessa tabela até 1903, né, é isento. Quem recebe até esse valor aqui fica isento. Quem recebe acima desse valor está sujeito a essas alíquotas conforme o valor do seu salário e da sua remuneração. Então, eu fiz umas simulações de cálculo aqui e vou mostrar para você na simulação de cálculo como que ficaria alguns casos, né? Vamos pegar aqui, ó. Então,
Tratando aí da polêmica que agora quem recebe 1,5 salário vai ter imposto de renda, eu fiz um cálculo básico aqui, tá? Uma pessoa que recebe, né, R$ 1.904, esse é o salário básico, né, da pessoa, né? Desse valor aqui, não se aplica a alíquota do imposto de renda direto. Tem a dedução do INSS, sempre, tá? O INSS é dedutível do imposto de renda. Assim como, eu não coloquei aqui, mas se tivesse uma pensão alimentícia, tá? Eu poderia colocar pensão aqui. Ó, poderia colocar pensão. Mas nesse caso não tem. Tá? Dependentes, essa pessoa não tem. Então, como é que funciona o cálculo? A pessoa recebe R$ 1.904, né? Esse é o valor básico, né? Desconta-se o INSS, fica um valor líquido de R$ 1.752,17. Consequentemente, esse daqui também, nem sempre o líquido é a base do IR, mas nesse caso é a base do imposto de renda. R$ 1.752,17, né? Vamos lá na tabela? Vou pegar a tabela aqui, ó. O valor R$ 1.752,17. Vamos olhar na tabela. Até 1.903,98 é isento, não paga nada. Então, o que isso significa? Significa que ele está isento. Então, uma pessoa que recebe R$ 1.904, ela não vai pagar imposto de renda. Você viu como é que a coisa não é bem assim? Como é necessário ter um conhecimento para não sair aí falando que não sabe, né? E, consequentemente, inverdades. Vamos para um outro exemplo que eu fiz aqui, ó. Peguei um caso de uma pessoa que recebe 2.300, tá? Ela recebe 2.300, o valor do INSS em cima de 2.300, esse valor é calculado também com uma tabela do INSS, que é uma outra tabela. Essa sim é atualizada anualmente, já foi atualizada esse ano, tá? A do imposto de renda deveria ser atualizada anualmente, mas infelizmente desde 2015 não é. Então já fiz o cálculo aqui, 2.300 menos 187,47 do INSS, né? Dá um líquido de 2.112,53. 2.112,53, vamos olhar lá na tabela, ó. De 1.903,99 até 2.826,65, a alíquota é de 7,5%. Então, esse valor aqui vai sofrer o imposto de renda. Então, nós vamos colocar 2.112 vezes a alíquota, que é 7,5, né? 158,43 é o valor do imposto. Porém, existe uma taxa de dedução lá na própria tabela. A pessoa não vai pagar 158,43 de imposto de renda porque ela tem o direito à dedução da taxa da própria tabela, ó. Taxa a deduzir, né? Parcela a deduzir, 142,80. Aí, pegando o valor, né? O valor da base de cálculo do imposto de renda, aplica-se o 7,5%, deu 158,43. Porém, a taxa a deduzir daquela faixa é de 142,80. O que isso significa? Que ele vai pagar 15,63 de imposto de renda. Então, uma pessoa que recebe R$ 2.300, se ela não tiver dependentes, que eu coloquei aqui, ó, sem dependentes, ela vai pagar 15,63 de imposto de renda, né? E não tendo pensão também, né? Não peguei nenhum caso com pensão aqui porque é mais raro, né? Mais difícil de ter. Você viu que, como o cálculo ele é variável e depende muito, então peguei um outro caso aqui, tá? Ó, esse aqui recebe, olha esse aqui, o que recebe 2.300 e não tem dependente, tá pagando um imposto de renda de 15,63, tá? Agora eu peguei um caso, aqui ó, que o cara recebe 2.400, então ele recebe R$ 100 a mais que o anterior, ó, ele recebe 2.400, o INSS dele é 196,47, consequentemente o salário dele é maior, o INSS é maior, né? O INSS de 2.300 é 187,47.
Agora, o INSS de 2.400 é 196,47. Porém, ele tem um dependente. O que isso significa? Pelo fato de ele ter um dependente, o governo dá um percentual, ou melhor, o governo dá um valor, um extra de dedução para essa pessoa, que está lá na tabela, ó. Parcela por dependente, R$ 189,59. Isso daqui deveria já ter sido também atualizado, mas não foi. Então, como é que funciona isso daqui? Essa pessoa recebe 2.400, ela sofreu um desconto de INSS de 196,47 e ela tem um dependente, então ela tem direito a um desconto, né, na base de cálculo do imposto de renda, ela tem direito a um desconto de 189,59, conforme está aqui na tabelinha, ó. Não estou inventando nada da minha cabeça, isso daqui é a tabela do governo, tá? Então, 2.400 menos 196 do INSS, 2.203. Porém, ele tem um dependente. Então, dos 2.203, a gente tira os 189,59, que não é descontado dele, é apenas uma taxa de dedução na base de cálculo do imposto de renda. Então, a base do IR, a base do imposto de renda, para efeito de cálculo, fica 2.013,94. Aplica-se a faixa de 7,5, né? Ó, até 2.800 é 7,5. Aplica-se a faixa de 7,5 e fica 151,04. Porém, ele tem direito àquela dedução de 142,80 que eu falei, ó, que o governo permite que ele faça. Então, dos 151 que ele teria que pagar, ele deduz 142,80. E ele vai ter um imposto de renda de 8,24 para pagar, com um salário de 2.400 e um dependente. Você percebeu que, mesmo ele ganhando mais do que o anterior, ele pagou menos imposto? Viu? Ele pagou metade do imposto do anterior. Por que ele pagou metade do anterior ganhando R$100 a mais? Porque o anterior não tinha dependente. Tu imagina se esse camarada aqui, ó, que ganha 2.300, ele tivesse 3 filhos. Se ele tivesse 3 filhos, com certeza ele não teria esse imposto de renda a pagar, porque essa base dele aqui ia diminuir para menos do que o valor de isenção da tabela. Você viu como é muito variável e pode mudar muito de pessoa para pessoa? Claro que pessoas que ganham valores muito altos aí, acima aí de 7, 8 mil reais, isso aqui praticamente não vai fazer diferença para elas. Elas sempre vão pagar imposto de renda e vão cair na faixa, ó, acima de R$ 4.665, a tabela é 27,5%, né? A alíquota a ser aplicada, aí não tem muito o que fazer. Mas o pessoal que ganha menos, tá? Tem que levar em consideração isso daqui, e o cálculo é esse. Nem sempre quem ganha mais vai pagar mais imposto. Depende muito das condições, depende daqui um pouco esse camarada aqui, ele poderia ter uma pensão alimentícia ali de 300, 400, 500 reais. Aí ele não teria esses R$8 a pagar, né? Ele simplesmente seria isento, porque a base de cálculo dele seria na faixa de isenção, que é essa daqui. Deu para entender um pouquinho como é que funciona? Então é só um cálculo básico para você entender, né? Existem simuladores na internet aí que você pode fazer a simulação também do seu valor, né? De quanto vai pagar imposto de renda, né? Então, para você ter uma ideia de como funcionam essas questões dos cálculos. Então, gente, é isso aí. Como vocês puderam ver, né? Quem recebe um salário e meio, que na verdade esse termo recebe um salário e meio, normalmente os salários são pagos com base nas convenções coletivas de trabalho dos sindicatos, né? Ou dos mínimos regionais dos estados. Dificilmente alguém recebe o salário mínimo nacional. Existem alguns casos que até sim, mas ninguém recebe um salário e meio, 2 salários e meio, 3,5. Essa base de cálculo não é uma base real da nossa realidade brasileira, né? A pessoa pode receber 1.900, 1.950, 2.000, 2.100, 2.300, 2.400, conforme eu demonstrei ali.
Então, quem recebe o valor da tabela de isenção, um pouquinho acima, até R$ 2.000, você viu que essa pessoa, ainda não tendo dependentes, ela não vai pagar imposto de renda retido na fonte. Por quê? Porque tem o INSS a deduzir. E se ela tiver filhos, vai deduzir ainda mais. E se ela tiver pensão alimentícia, ainda mais. Então, a gente tem que buscar o conhecimento, o aprendizado, para que a gente possa, inclusive, não ser enrolado. Vá que daqui um pouco você, tem o teu trabalho e a contabilidade ou o RH lá da empresa que você trabalha erre o teu contra-cheque, você vai pagar um imposto indevido e você nem está sabendo, porque você não sabe fazer o cálculo. Então, fica esse vídeo aqui, de orientação, de esclarecimento, e você fique atento, porque nós vamos estar aí divulgando aí nos próximos dias um curso, onde nós vamos ensinar você a fazer o imposto de renda, vamos ensinar como é que funciona a legislação, como é que funciona a questão dos cálculos, como é que se preenche uma declaração de imposto de renda, que vai iniciar agora início de março e vai até o final de abril. Normalmente todos os anos é assim. Talvez você já tenha estourado, agora esse ano, com a convenção coletiva nova da sua empresa, você tenha estourado a faixa de isenção e você vai precisar, de fato, declarar o teu imposto de renda. Então, tendo a necessidade de declarar o imposto de renda, ou você vai ter que pagar alguém para fazer o imposto de renda, que nós também, você pode nos contratar para fazer esse trabalho, onde a gente pode fazer, o DP Alta Performance pode fazer o imposto de renda para você, ou você pode aprender a fazer o teu próprio imposto de renda. Então, nós vamos estar divulgando aí nos próximos dias e você fique atento às nossas redes, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, divulga aí, manda para os teus amigos e até uma próxima.